Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos iniciando agora mais um estudo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos. Continuamos a estudar o Evangelho em seu 28º capítulo e começaremos a estudar agora o quarto item da coletânea de preces espíritas, preces pelos que já não estão, preces pelos que já não são da terra. E nessa primeira prece, a prece de abertura desse item, nós temos a prece por alguém que acaba de morrer. Nós antes estudávamos as preces pelas pessoas que estavam agonizantes, agora vamos estudar a prece pelas pessoas que já partiram, que já estão do outro lado da vida. Muito bem, vamos ao item de hoje, então. Um item um pouquinho mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, composto aqui pelos subitens que vão de 59 até 61, né, aqui de 59 até 61, e dessa vez com 17 parágrafos, trazendo prefácio e duas preces na sequência. Muito bem, então vamos lá, vamos ao prefácio aqui desse item, né? Como dissemos, item 4 já do capítulo de preces do Evangelho, preces pelos que já não estão na terra, começando por aqueles que acabam de partir. Vamos lá, prefácio. Esse prefácio traz para a gente o objetivo da prece que a gente faz pelos espíritos que acabam de deixar a Terra. Para que fazemos prece para esses espíritos? Bom, tem alguns objetivos, né? Algumas razões pelas quais nós fazemos prece por eles. Porque assim nós damos a eles, a esses espíritos que se foram, essas pessoas que retornam ao plano espiritual, testemunho de simpatia, testemunho de nossa afeição por eles. Um segundo objetivo porque assim a gente auxilia o desprendimento, auxilia o despertar do outro lado da vida, abreviando a perturbação que decorre da desencarnação. A gente sabe que quando desencarnamos, existe um tempo para que o perispírito seja desligado do corpo físico. Então, o perispírito vai ali aos poucos sendo desligado até que o espírito esteja completamente livre da matéria. Isso causa no espírito uma certa perturbação, alguns momentos ali mais ou menos longos, segundo o livro dos Espíritos, segundo a própria doutrina, né? Segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, de acordo com algumas circunstâncias. Uma delas, por exemplo, o grau de apego que aquele espírito tem às coisas terrenas, o seu grau de progresso espiritual e tudo mais, né? São fatores que podem contribuir para aumentar ou diminuir esse tempo de perturbação. Perdão. Então, a gente auxilia o desprendimento do espírito, tornando mais calmo o despertar na vida espiritual. Então, a gente auxilia nesse despertar quando a gente faz prece, né? Então, aqui os objetivos. Para que a gente faz prece? Para que esse espírito saiba que a gente gosta dele, para que a gente possa auxiliar esse momento de transição entre o mundo corpóreo e o extracorpóreo, para diminuir a sua perturbação, para fazer, enfim, que o despertar seja mais calmo. Agora vejam só que informação importante a gente tem aqui no prefácio, né? A eficácia da prece, ela vai funcionar melhor se formos sinceros no pensamento que estamos tendo em relação àquela pessoa, né? Simpatia com sinceridade, obviamente, né? Então, quanto maior for a sinceridade da nossa prece, mais eficiente ela será. Bem, então, para encerrar o prefácio, no parágrafo 2, Kardec ensina para a gente que quando a gente faz prece por esses espíritos, elas funcionam como se fosse a voz de um amigo que nos faz despertar do sono, ali de forma gentil, né? Então, olha que comparação bonita que Kardec faz aqui com relação ao sono. Às vezes estamos adormecidos e uma pessoa, quando quer nos acordar, vem conversando com a gente ali de forma delicada, de forma tranquila, até que a gente desperta.
para a sequência da vida espiritual, a prece tem um efeito parecido. Muito bonita a comparação de Allan Kardec, né? E a gente compreende o porquê da comparação, porque a doutrina espírita ensina que durante o sono do corpo físico, nós também vamos ao plano espiritual, embora permaneçamos ligados ao nosso corpo, temos vida de relação no plano espiritual. Então é como se a gente fizesse um treinamento para desencarnar todos os dias. Quando a gente dorme, a gente, o espírito, né, nós que somos espíritos, continuamos a agir no plano espiritual, a ter vida de relação com outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, não importa. E aqui a comparação de Kardec, né? Da mesma forma como somos despertos aqui por uma voz amiga, também podemos ser despertos para a vida espiritual do lado de lá quando desencarnamos por uma prece amiga. Muito bem. Então vamos lá para os parágrafos agora, que trazem a primeira prece. São duas preces, né? Para esses espíritos que acabaram de desencarnar. Então vamos à primeira delas, começando aqui pelo parágrafo 3. A prece começa se dirigindo a Deus. Então começamos conversando com Deus. A prece aqui fala, nesse primeiro parágrafo, né, no parágrafo 3, sobre a misericórdia, pedindo que a misericórdia de Deus se derrame sobre, e aqui a gente fala o nome da pessoa que acabou de desencarnar, né? A Deus, então, nós pedimos a misericórdia do Pai Celestial para com aquela pessoa. E pedimos mais duas coisas: que possam ser-lhe contadas as provas. E o que é esse contar as provas? É que seja feita uma avaliação dos méritos que a pessoa teve durante a sua vida terrena, as dificuldades que ela sofreu e venceu em acordo com a lei divina. Então, que sejam contadas as suas provas aqui na Terra e que sejam suavizadas e encurtadas as penas que a pessoa ainda tenha que sofrer na espiritualidade. E vejam que aqui não é naquele sentido de pecou na Terra, vai ao purgatório, vai ao inferno no plano espiritual. Não, nada disso. A doutrina espírita nos ensina que essas regiões de purgatório e de inferno, tal como são descritas em outras tradições religiosas, não existem. O que tem é uma sequência da vida terrena, né? O espírito que era muito egoísta aqui na Terra, por exemplo, seguirá sendo muito egoísta no plano espiritual. E se sofria com seu egoísmo na Terra, continuará esse sofrimento no plano espiritual, porque ainda não deixou sua imperfeição para trás. Espíritos viciosos e assim por diante. Bem, se a pessoa passa nessa condição ao plano espiritual, aqui nesse momento a prece pede pelo alívio, né? Na espiritualidade, dessas penas que ainda a pessoa tenha que suportar por causa das suas escolhas, por causa daquilo que ela fez aqui na Terra. Então, pede a misericórdia de Deus para que a pessoa tenha seus méritos avaliados, para que ela tenha ali os seus sofrimentos, as suas aflições encurtadas e suavizadas na vida espiritual. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai pedir na prece. Depois, a prece começa a conversar com os bons espíritos. Conversamos primeiramente com Deus, depois com os bons espíritos. A Deus pedimos misericórdia. Aos bons espíritos, principalmente ao anjo da guarda da pessoa que desencarnou, a gente pede a ajuda para que ele se livre da matéria, nos dois sentidos, né? Para que ele seja desligado do corpo e para que ele exercite o seu desapego, coisa muito importante para o espírito, né? Pede luz e consciência de si mesmo. Essa luz e essa consciência de si mesmo é aquela situação em que o espírito se reconhece como alguém que já não está mais no plano espiritual. Então, é o auxílio do despertar que a gente viu ali no prefácio. Pede mais, pede para que esses espíritos, né, para que o anjo guardião e os bons espíritos ajudem essa pessoa, inspirando nela o arrependimento dos erros que ela cometeu
e o desejo de reparação. Então, olha só como esse quarto parágrafo é um quarto parágrafo muito poderoso, né? Ele fala sobre o desprendimento da matéria, sobre o despertar no plano espiritual, sobre o arrependimento das faltas cometidas e sobre o desejo de reparação para tudo aquilo que foi erro cometido pelo espírito, equívoco diante da lei divina. É um parágrafo muito bonito, né? Então, olha só a estrutura da prece que a gente tem aqui. Conversa com Deus pedindo misericórdia, com os bons espíritos pedindo ajuda e orientação e forças, né, para a reparação das faltas. E depois disso tudo, no parágrafo 5, a gente começa a falar com o próprio espírito que desencarnou. Olha aqui, ó. O nome, né, do espírito, a gente já fala aqui no comecinho da prece. E o que que a gente vai falar para esse espírito? A primeira coisa é: acabas de entrar no mundo dos espíritos. Então a gente vai ver aqui que os parágrafos 5, 6 e 7 são parágrafos que trazem orientação para o espírito. Não é para a prece ser a voz que o desperta no plano espiritual, como a gente viu ali no prefácio? Pois é isso que estamos fazendo aqui. Estamos conversando com ele para que ele desperte. Então, a primeira coisa que a gente diz é: você acaba de entrar no mundo dos espíritos. E, no entanto, se acha presente aqui entre nós, na Terra, né? Nos vês e ouves. Muito, muito bonita a prece nesse momento, né? Conversa diretamente com o espírito, explicando a ele a sua desencarnação. É, abandonou, dizendo a ele, né? Você abandonou o seu corpo perecível que em breve será pó. No entanto, você continua aqui conosco, continua vivo, né? Essa é a informação que a gente está dando para o espírito que acabou de desencarnar. Continua vivo e continua tendo a possibilidade de perceber o plano material. Olha só como essa orientação vai continuar aqui no parágrafo 6. Despistes o envoltório grosseiro, ou seja, né, se livrou do corpo físico, sujeito às vicissitudes e à morte. Mas você conserva o envoltório etéreo, o perispírito, né? E o perispírito é imperecível e inacessível aos sofrimentos. O perispírito não tem dor. Se a pessoa desencarnou com uma dor de qualquer, de qualquer natureza do corpo físico, né? Uma dor por uma doença, uma dor em algum local do corpo físico, ela não precisa mais sentir no plano espiritual. O perispírito não precisa causar dor no espírito. Dor é própria do corpo. Não tem mais corpo, não tem mais dor. Isso é de orientação e alívio para o espírito. Por isso se conversa com ele assim, né? Já não vives pelo corpo, vives da vida do espírito. Vida isenta das misérias que afligem a humanidade. Nesse sentido, né? Das dores físicas. Parágrafo 7. Já não tens diante de ti o véu que as nossas vistas oculta os esplendores da vida do além. Que véu é esse? As percepções do corpo, né? O espírito não depende de olhos para ver, não depende de ouvidos para ouvir. O seu perispírito é sensível ao plano espiritual. Então não tem mais o corpo físico limitando a visão daquilo que acontece no plano espiritual. Então pode agora contemplar as novas maravilhas, né? As maravilhas do plano espiritual. Então esse parágrafo 7 ainda está orientando o espírito na sua vida espiritual e pedindo para ele prosseguir, está consolando, falando sobre um mundo para ele de novas experiências. E isso a gente precisa concordar, é consolo também para quem fica, né? A gente sabe que o espírito vai, que a pessoa vai continuar viva no plano espiritual e que agora estará numa situação em que pode contemplar novas maravilhas, livre de sofrimentos que afligem a humanidade. Parágrafo 8, olha só, continuamos mais um pouquinho ainda, né? Vais em plena liberdade. Agora, esse parágrafo fala sobre liberdade. Liberdade. O espírito está liberto do corpo físico. Dependendo do seu avanço, pode percorrer o espaço e visitar outros mundos. Enquanto nós continuamos rastejando, né, aqui na Terra com o nosso corpo físico. Parágrafo 9. Vai desenrolar-se o panorama do infinito diante de ti
e compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres. Está pedindo para o espírito comparar a situação dele no plano espiritual com a situação daqueles que ainda têm desejos terrenos, desejos que são relativos à vida do corpo. Então, abre-se um novo caminho também para as faculdades, para o querer, para o pensar, para o desejar. Abre-se um novo horizonte, né, para esse espírito que desencarnou. E é isso que está sendo lembrado aqui nessa parte da prece. A prece que conversa bastante, né, com o espírito que desencarnou. Bom, e agora, a partir do parágrafo 10, essa prece vai falar um pouquinho sobre o que é a morte. A morte é uma separação material de alguns instantes. Então, consolando em relação agora, a libertação agora não é a libertação propriamente do corpo, mas a libertação do apego de uma vida que envolve certamente alguns hábitos, que envolve a convivência com algumas pessoas, a convivência com algumas situações. Nós estamos aqui encarnados. Quando aqui estamos, temos profissão, colegas de trabalho, temos os nossos bens materiais, aos quais nós temos um certo apreço, tomara que não seja exagerado para nenhum de nós, não é? Temos nossos familiares, amigos e assim por diante. Quando a gente morre, o que acontece é uma separação material de alguns instantes. Esse contexto de convivência voltará a acontecer em algum tempo, né? Que são alguns instantes, não mais do que alguns instantes. Então, lembrando a esse espírito que nós que estamos encarnados aqui, né, do exílio, ainda nos retém a vontade de Deus, os deveres que nos correm neste mundo, daqui desse lugar, né, ainda cumprindo os nossos deveres, acompanhar-te-emos pelo pensamento. Olha só que linda passagem, porque se tem uma separação material, no pensamento e no sentimento não tem separação. A gente continua junto, né? É possível que nos unamos em pensamento. E um dia será permitido a gente nos será permitido estarmos juntos, né? Porque um dia a gente também desencarna, né? E no futuro aí a gente pode se reunir de novo com esse ente querido. Não podemos ir onde te achas, mas tu pode vir ter conosco. Então, algo que lembra, né, que o espírito que está desencarnado tem as suas percepções melhores do que a de um espírito encarnado, então ele pode nos visitar. Dependendo do seu avanço espiritual, ele pode até nos ajudar, nos amparando, perdão, nas provas da vida, suavizando os nossos pesares, né? Fazendo perceber pelo pensamento que agora é mais feliz do que quando estava encarnado. Então veja só, o espírito pode, dependendo da sua situação no plano espiritual, ter esse tipo de ação. Então, a gente conversa com ele isso na prece, né? Para que ele possa nos visitar quando possível, para que ele possa nos ver, para que nós possamos sentir o seu pensamento. E aqui a gente tem a livre cooperação entre os dois mundos, algo que permeia, né? Que está no centro, no cerne de toda a doutrina espírita. E último parágrafo dessa primeira prece. No mundo onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos. Então, na última coisa que é dita para esse espírito durante a prece, a gente pede a ele para que ele não tenha ressentimento, para que ele perdoe. Então, esse 12º parágrafo fala sobre o perdão. É muito importante que o espírito desencarnado possa perdoar, né? Depois disso, Kardec coloca uma nota para a gente, depois dessa prece, dizendo que pode-se acrescentar a essa prece, que se aplica a todas as pessoas, algumas palavras especiais. Que seriam essas palavras especiais? Palavras que se dirijam a circunstâncias particulares, né, da família, da pessoa que desencarnou, é, do seu relacionamento e tudo mais. Aquilo que a gente queira dizer a ele. Palavras do tipo, né? Olha, você está partindo, mas fique tranquilo, porque aqui as coisas vão ficar bem. Se a pessoa tem uma preocupação muito grande com um filho, por exemplo, nós vamos ajudar a cuidar do seu filho e assim por diante, né? Aquilo que
aquilo que seja necessário dizer para essa pessoa que desencarnou. E no último parágrafo da nota, aqui, né, no parágrafo 14, Kardec fala que quando se trata de uma criança que desencarnou, para a gente lembrar que ali está um espírito, né, que não foi criado recentemente, mas um espírito já que já viveu muito, né? Então que a gente tenha consciência disso, que a gente pode conversar com esse espírito da mesma forma, né? Que foi orientado aqui na prece, independentemente dele ser uma criança ou não. Bom, meus amigos, temos uma segunda prece aqui, dessa vez mais curta, né? Para a gente analisar junto com Kardec, aquela primeira que foi apresentada, onde a gente conversa dessa forma, né? Com Deus, com o anjo da guarda e espíritos bons que acompanham esse que desencarnou e com ele mesmo. Agora, nessa segunda prece, uma outra prece, item 61, parágrafo 15, a gente começa a prece também conversando com Deus, Senhor onipotente, novamente falando sobre a misericórdia, né? Pedimos a misericórdia de Deus para que o Senhor ampare esse espírito que está desencarnando, que ele possa tirá-lo das trevas, que abra-lhe os olhos e ouvidos. O que isso quer dizer, né? Para que esse espírito desperte no plano espiritual e que os bons espíritos que o cerquem lhe façam ouvir as palavras de paz e de esperança que nós estamos proferindo aqui na prece. Então, primeiro parágrafo, Deus permitindo o despertar tranquilo desse espírito. Segundo parágrafo 16, ou segundo parágrafo dessa segunda prece, né? Agora, dessa vez, pede pela indulgência, né? Imploramos sim a misericórdia de Deus, mas também a indulgência, para que Deus possa não julgar aquela pessoa, para que ela seja ali perdoada, né? Pelas suas faltas, sabendo que todos somos espíritos imperfeitos ainda aqui na Terra, né? Rogando a Deus que o regresso desse espírito ao plano espiritual seja o regresso do filho pródigo. Lembramos, né, que o filho pródigo recebe a herança do pai, sai pelo mundo a desperdiçá-la. Quando se vê numa situação muito difícil, resolve voltar para casa e volta. E que ele é recebido pelo pai de braços abertos e com festa. É esse o regresso ao plano espiritual que nós estamos implorando a Deus pela pessoa que acabou de desencarnar, né? Olha aqui a explicação da indulgência na sequência do texto. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do teu seio, né? Pedindo a Deus o amor por aquela pessoa. Uma parte muito bonita da prece. Uma prece um pouco mais curta, mas ainda assim muito profunda, né? E no último, 17º e último parágrafo que nós temos aqui, da nossa prece, nós vemos novamente a ideia da luz, né? Brilha a luz para os teus olhos, irmão que vens de deixar a terra. Voltamos a conversar com o Espírito, algo parecido com a prece anterior. Então, conversando com essa pessoa que desencarnou, que a luz que brilha a luz para os teus olhos, que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Novamente, né? Pedindo pelo despertar do espírito. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor, submete-te sem queixumes à sua justiça. Então, né? Sem lamentações, sem queixas, sem arrependimentos, apenas aceitando resignadamente a justiça de Deus, tendo vontade de seguir em frente, né? E como que se faz isso? Essa é a parte final desse parágrafo, fazendo um sério retrospecto do seu passado, né? Estamos conversando com a pessoa que desencarnou. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. Então,
Novamente, aqui a relação entre os dois planos. A gente ora por você, ore por nós também, né? Aceita o perdão de Deus, faz uma análise da sua vida terrena, do seu passado, pensa em tudo que aconteceu, pensa naquilo que representa essa nova etapa da sua vida e segue em frente. Segue em frente em abnegação, em devotamento e amor, que faremos o mesmo aqui na terra, né? Oraremos por você, ora também por nós. Bem, essas orações, meus amigos, como a gente pôde perceber, são orações de afeto, de simpatia, de orientação e consolo para a pessoa que acaba de desencarnar e também para nós que estamos ainda aqui na Terra. Elas também nos consolam, nos orientam. Então, são assim, preces de um valor inestimável, né? Tanto para quem vai quanto para quem fica. É preciso que nós aprendamos a permitir a partida de nossos entes queridos e de estarmos conscientes sobre o processo que envolve essa partida e a continuidade da vida, sempre sob os olhos e sob as mãos misericordiosas e justas de Deus Pai. Então, que nós possamos continuar o nosso caminho, oferecendo a nossa sinceridade, o nosso coração, o nosso pensamento e nossas preces àqueles que desencarnam. No nosso próximo encontro, nós vamos analisar as pessoas, a prece, né, pelas pessoas que partiram e pelas quais nós temos afeição. Aqui, na prece de hoje, por qualquer pessoa conhecida ou não que tenha partido. A partir do nosso próximo, a partir não, né? No nosso próximo encontro, falaremos sobre as preces pelas pessoas que partem e pelas quais nós temos afeição. Bem, já está posto o convite, né? Nos vemos no próximo estudo, então. Muito obrigado, amigos, pela companhia e até logo mais.